Amadas irmãs, amados irmãos, em um novo momento de reunião em nome do Cristo, aqui estamos, 18 horas. Momento em que tanto na casa física, no lar assistencial Irmão Fabiano de Cristo, Pelotas, Rio Grande do Sul, como aqui, virtualmente, nos unimos em uma só corrente de luz, de vibrações, de amor e paz. Que esta corrente se espalhe por todo o universo, levando compaixão e solidariedade, força e fé, esperança e bom ânimo a todos aqueles que passam por provações. Lembremos sempre que nunca estamos sozinhos, que além de nosso anjo da guarda, há uma pleiade de amigos que estão ao nosso redor, nos apoiando, auxiliando com boas ideias, boas intuições. Por isso, a importância do silêncio físico e mental em um momento de prece. Físico, para que nada quebre a nossa conexão com o mundo maior. E mental, para que a espiritualidade possa falar conosco. Se não silenciarmos a nossa mente, não conseguimos escutar o que eles querem nos dizer. E para hoje, vamos refletir em torno do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, capítulo 87, com o título Por que dormes? E Emmanuel começa com uma passagem evangélica que está em Lucas, capítulo 22, versículo 46, que diz: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para que seja inútil e ruinoso a consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Então, Jesus, durante o seu apostolado, fez várias perguntas aos seus discípulos em determinados momentos. Perguntas estas que hoje cabe a nós, que estamos candidatos a seguir seus passos, nos colocarmos como ouvintes e nos questionarmos. Porque tudo que vem de Jesus tem compreensão ilimitada. Cada palavra, cada exemplo, cada passagem tem milhões de ensinamentos que vamos compreendendo, aprendendo, conforme a nossa evolução. Lá no início, quando ainda caminhávamos ao seu lado, suas parábolas eram como pequenas histórias contadas a crianças espirituais,
na nossa pré-escola da humanidade. Hoje, cada vez que nos debruçamos sobre qualquer uma delas, quando estudamos a fundo cada passagem, por pequena que seja, já começamos a compreender a imensidão, a profundidade do ensino que ele nos passou e deixou, justamente para que fôssemos caminhando com ele em direção ao Pai. Assim que essa pergunta, por que dormes?, que Jesus fez aos 3 discípulos que o acompanhavam naquele momento, acordando-os e os orientando a orar para não caírem em tentação, serve hoje para nós, para quem já está determinado a segui-lo. Nas palavras de Felipe Trúcolo Mascarenhas, no livro As Perguntas de Jesus, há lições do Mestre que são dirigidas às multidões. São destinadas aos que ouvem falar de Jesus, que recebem, por exemplo, o conhecimento espírita, porém não o aplica em seus gestos mais simples. Ouvem falar das lições, presenciam acontecimentos, encontrando mesmo algum conforto e esclarecimento, mas não seguem os passos do Mestre. Essa será uma importante decisão na jornada evolutiva do ser: passar da condição de multidão para a de discípulo. E, segundo Felipe, essa pergunta, essa passagem, tem uma lição profunda e simbólica para o discípulo, não para a multidão. E eu diria que nós, que regularmente já nos reunimos em nome dele, seja de forma física ou virtual, nós não podemos mais fazer parte da multidão. Nós já queremos ser discípulo e, como tal, precisamos acordar, orar, vigiar, servir e seguir. A oração é a fórmula para a nossa proteção. O servir, a ação no bem, segundo Paulo, é a nossa muralha. E quando é que dormimos? Quando é que nos encontramos em situações acomodatícias, como diz Emmanuel? É um ato infeliz que costumeiramente aplicamos. Pensamentos negativos, sentimentos de mágoa, raiva, por exemplo, são as nossas más inclinações, as quais percebemos e não fazemos nada para mudá-las. E tudo só depende de nós. Lembremos a questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, muitas vezes não precisa muita coisa para que consigamos mudar. Basta querer, basta ter vontade, basta se esforçar. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, é preciso acordar e se esforçar. Simples assim. Importante também lembrar da questão 911 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? E a resposta vem certeira. Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão tão contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Ou seja, é aquela máxima: querer é poder. Se verdadeiramente quisermos algo, conseguimos.
O detalhe é que muitas vezes não é decoração que desejamos mudar, é só da boca para fora. Esse é o problema. Nesse momento, estamos dormindo, é preciso acordar. A evolução impõe mudanças. É preciso estarmos despertos, agindo no campo do bem. E novamente, nas palavras de Felipe Mascarenhas, justamente quando as vibrações se tornam mais densas no entorno, maior a necessidade de acender a luz da oração e da vigilância. No mundo em transição, em que sentimos profundas vibrações antagônicas e resistência à mudança por parte daqueles que se comprazem na inércia, na manutenção das desigualdades sociais e numa vivência materialista, somos conclamados a despertar para as realidades espirituais. Desperta tu que dormes, nos diz Paulo na carta aos Efésios. O Espiritismo marca a hora solene do despertar das inteligências, nos diz o Espírito João Evangelista numa mensagem registrada na Revista Espírita. Dia virá em que os espíritos que dormem deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos, explica o instrutor espiritual Aniceto na obra Os Mensageiros, de André Luiz. Então, amigas e amigos, não deixemos para amanhã. Façamos hoje mesmo o inventário moral sugerido por Santo Agostinho e passemos a ficar acordados, bem acordados, orando, vigiando, servindo e passando, seguindo em frente. Não estamos só, estamos juntos nesta jornada e juntos somos imensamente mais fortes. Que Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim possa ser, que assim seja.